E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem com os senhores, futuros servidores públicos? Sejam muito bem-vindos aqui à nova concurso. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior. Tá vendo aí, aparecendo aí, GC para vocês. Língua portuguesa é o nosso assunto. Eu quero conversar com vocês aqui, não necessariamente a matéria em si, porque é claro que para a gente estudar uma matéria, principalmente para a prova de concurso, você precisa de um tempo, claro, né? Então você sabe perfeitamente, você que presta concursos, você que nos acompanha aqui na Nova Concursos, você que estuda para concurso público, você sabe que o preparo ele é gradativo, é constante, ele é aos poucos. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é justamente direcionar o candidato, direcioná-los, né, no caso vocês, para aquilo que é mais importante para a prova. Para isso eu vou trazer questões para vocês, vou mostrar alguns assuntos principais, quero mostrar o edital, o mapa da prova, como é que funciona a prova da Fundação Carlos Chagas, que é a banca que vai fazer esse concurso, vai realizar o concurso do TRF4. Vão comigo? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos ver aqui a prova TRF4 técnico judiciário que você está vendo aí, português e interpretação de textos. TRF4, aqui é a Fundação Carlos Chagas, a banca que vai realizar a sua prova. Primeiro, o edital. Aí você olha o edital e fala, poxa vida, mas esse edital é muito longo, muito grande, parece que tem toda a gramática aí. Não, na verdade não tem toda a gramática aqui não, viu pessoal? E outro detalhe, o examinador ele não questiona tudo isso que está no edital, ele direciona, ele vai direcionar para determinados assuntos que são os fundamentais, que é isso que eu quero trazer para vocês. Então o que eu vou fazer? Vou trazer o que a gente chama de mapa da prova. Normalmente, de 2 a 3 textos são apresentados para interpretar. E desses textos que são interpretativos, também são retiradas as questões de gramática. Então, a sua prova ela vai ser dividida assim. Ó. Você vai ter a parte de interpretação de texto, claro, né, você sabe perfeitamente disso. E você vai ter a parte de gramática. Sua prova de língua portuguesa é isso aí. Então, vamos conversar um pouquinho aqui, ó. O que vai acontecer na sua prova? Não estou adivinhando, não é isso, né? Porque a gente pega as provas anteriores, né? Esse professor vai adivinhar o que vai acontecer? Não, não é nada disso. Ninguém vai adivinhar absolutamente nada. O que a gente faz aqui? Esse mapa da prova, que não é mágica, não é nada disso, não é macete, não é nada disso, é um estudo. Nós pegamos as provas anteriores, não necessariamente só do TRF, mas sim da Fundação Carlos Chagas, direcionadas para cargos como técnico, por exemplo, de nível médio, de diversos lugares do país, diversos órgãos públicos. E cada professor faz isso. No meu caso, eu pego a matéria de língua portuguesa, que é a primeira que aparece na hora que você abre a prova, aparece lá, né? Leia o texto para responder as questões tal. E aparece um texto. Não importa o tamanho do texto, não importa se o texto é pequenininho, se ele é longo, não tem problema nenhum isso. Então, o que vai acontecer? Normalmente o examinador coloca as primeiras questões de interpretação. As 4 primeiras questões, não necessariamente dessa forma, são de interpretação. Por quê? Qual o objetivo deles? Tentar cansar o candidato. Então a gente tem que usar uma técnica para não nos cansarmos tanto na hora da prova e claro, para você aproveitar mais o seu conhecimento, aquilo que você estudou, para você não perder os neurônios ali na hora da prova, que o examinador vai tentar fazer isso com a gente. Claro que ele não vai fazer isso em 50 questões, mas ele costuma direcionar isso aí. Então eu preciso preparar vocês para isso. Então o que eu aconselho? Na verdade não é nem conselho, gente, é uma orientação que vem dando certo ao longo do tempo. Eu já estou muito tempo nessa vida de concurseiro, de fazer concurso, de prestar concurso, já passei dessa fase toda, e também de lecionar para vocês aqui, para que vocês logrem êxito também. Então o que a gente pode fazer? É uma sugestão que eu dou a vocês. Não respondam as questões de interpretação inicialmente, respondam primeiras de gramática. Então você diria, por quê? Porque gramática é regra, é norma padrão. Ou você sabe ou você não sabe, não tem meio termo. Né? Eu estou entre a 1 e a 2. Pode acontecer, mas você vai direcionar por meio de palavrinha-chave, etc. E você vai se lembrar, né, questão de concordância, tem essa daqui, tem o verbo haver. Olha, apareceu o verbo haver, eu tiro isso aqui, faço isso, deu certo. Na interpretação, pode ser que você demore um pouco mais, então você se cansa. Então, uma dica que eu dou para o candidato, essa dica, veja só, gente, não é que partiu de mim, eu tive a brilhante ideia de ter essa dica, não é isso não.
São os candidatos que vão fazendo as provas e vão me contando. Ó, professor, eu fiz daquele jeito, deu certo. Ah, eu fiz assim, deu certo. Há candidatos que gostam de ler o texto 2, 3 vezes. Não tem problema, tá? Não tem problema. Não existe mágica para se fazer uma prova de concurso público. O que existe é treinamento. Então você pode escolher. Então vamos supor que você escolha fazer do jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Primeiro as questões de gramática e depois interpretação. Aí a gente tem que reconhecer por meio de palavra-chave e enunciado. Então vem comigo que eu vou mostrar. Então aqui, ó, uma questão de interpretação vai aparecer. Leia o texto para responder as questões de 1 a tanto. Nos enunciados aqui, ó, enunciado é a pergunta, né, gente? Tá? Aqui, ó, na pergunta, vou até pegar um marca-texto aqui, ó. Aparece aqui, ó, palavra-chave. O que é palavra-chave? Você não vai decorar a palavra-chave. Se aparecer, ó, de acordo com o texto, conforme o texto, a ideia central do texto, pode-se inferir do texto, na opinião do autor do texto, de acordo com o autor do texto. Se você encontrar essas palavras no enunciado de uma questão, é porque você está diante de uma questão de interpretação. Então, usando essa técnica que eu quero mostrar para vocês, nós não faríamos essa questão primeiro. Iríamos para a questão 2. Aí, de repente, você pode encontrar isso aqui também, gente. Ó. Aí você encontra lá. Aparece lá, sentido, significado, ideias, são palavras-chave. Eu estou diante de uma questão de interpretação. Aí vem o enunciado. A expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido. Eles gostam muito, né, de perguntar se sem alteração de sentido, né? Ou então lá, ó, além dessa daqui, né? Olha lá, as ideias originais do período serão mantidas. Normalmente eles gostam de manter as ideias, né? Caso a expressão ou termo sublinhado seja substituído. Então, mais um aqui. Conjunção, eles gostam muito de perguntar, e quando eu digo eles, as bancas examinadoras, e a FCC não é diferente. Conjunção ou expressão destacada no trecho tal pelo contexto estabelece um sentido, significado, uma ideia. Né? Ou ainda, nós podemos ter a questão da significação das palavras, que são sinônimos. Tá? Deixa eu só apagar aqui. Então, isso significa dizer, pessoal, que quando eu estiver diante de palavrinhas-chave como esta, como esta, como esta, ou como esses casos que vocês viram aqui, é porque nós estamos diante de uma questão de interpretação. Então, se usarmos essa técnica, que, repito, não é uma regra, mas é uma técnica que pode te ajudar, se usarmos essa técnica, nós vamos deixar essa questão para depois. Pode aparecer, não é comum na Fundação Carlos Chagas, mas pode aparecer, já apareceu, charges não verbais, porque não apresenta texto. E as verbais é que apresentam texto. Então, isso pode acontecer também. E aí temos a parte de gramática. Normalmente eles vão pedir, na grande maioria das vezes, né, a correta. Né? Muito difícil pedir a incorreta, mas pode aparecer. Ou corretamente escrita, e aí vem a palavra-chave, ou a expressão-chave que mais aparece nas provas de concurso, de acordo com a norma culta, de acordo com a norma padrão. Apareceram essas palavrinhas-chave, então nós estamos diante de uma questão de gramática. E eu, se eu fosse vocês, eu tentaria treinar dessa forma, começar a prova pelas questões de gramática. Tá? São mais rápidas para você resolver e depois você... E outra coisa, à medida que você vai estudando, a gente tem os principais assuntos, crase, pontuação, aí sim, aí a gente entra para a parte do estudo mesmo. Olha lá, conjunções, termos da oração, tempos e modos do verbo, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, oração coordenada e subordinada, verbos, tempos, modos e vozes verbais, equivalência e transformação de estruturas é a parte da redação. Lógico, gente, não necessariamente nesta ordem, tá? Mas esses são os principais assuntos que eu quero trazer um assunto aqui para vocês. Vamos pegar o edital, pegar esses principais assuntos e vamos colocar aqui, parte de interpretação de texto, argumentação e pressupostos que aparecem no edital, né, e também níveis de linguagem, são os 4 primeiros assuntos, é porque eu estou diante de uma questão de interpretação. Tá? E ela pode aparecer da seguinte forma. Vamos dar um exemplo
de uma questão de 2019, da Fundação Carlos Chagas. Platão alfinetou Diógenes, e este retorquiu com serenidade. É claro, o examinador vai perguntar para você. A frase acima manterá seu sentido, a palavra-chave, sentido, tá vendo? Que eu havia comentado com vocês, a palavra-chave, olha lá, né? Olha lá. Opa, era para pegar isso aqui. Olha lá. Então, manterá seu sentido básico, caso substituam os elementos sublinhados respectivamente. Aqui é uma questão que, é claro que eu vou trazer a resposta aqui para vocês, a gente não vai discutir, né, essa resposta, porque essa questão não vai cair de novo, claro, né? Até porque é uma questão de 2019, e você está em 2019, nós estamos, né? Você vai prestar sua prova em 2019, é claro que o examinador sabe que essa questão já foi perguntada. Sentido. Palavra-chave, sentido. É uma questão de interpretação. Isso é uma questão de sinônimos. Aí você substitui. Platão provocou Diógenes. Este replicou com tranquilidade. Aqui é uma questão que, infelizmente, pessoal, não dá para a gente estudar previamente, porque as palavras que o examinador vai escolher não temos como adivinhá-las, né? Como é que eu vou imaginar, como é que eu ia imaginar que ele ia colocar a palavra retorquir, a palavra serenidade ou alfinetar? Aí é uma questão de eliminação, mas é apenas para você saber como que o examinador pode perguntar isso. Ortografia e acentuação ao uso dos porquês, né? É importante você estudar. E acentuação nas paroxítonas, principalmente, e aquelas que tiveram alteração com o novo acordo ortográfico. A gente procura direcionar para cá, né? Vou até trazer um exemplo para vocês aqui, ó. Também em 2019, ó, está inteiramente correta a redação da seguinte frase. Olha a palavra-chave. Está inteiramente correta a redação. Opa, se ele pergunta a redação, o que que eu faço? Aí tem um texto. Letra A. A letra B, que é a resposta, vou mostrar para vocês por quê. A letra C, letra D, letra E. E aí muitos candidatos me perguntam, falam, professor, como é que eu faço? Deixa eu jogar aqui para cima para você olhar tudo, ó. Como é que eu faço aí para saber se está corretamente a redação, né? Deixa eu trazer para cá. Está inteiramente correta a redação, o que que eu vou procurar? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer para vocês aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, de novo então, ó, essa aqui, qual foi o erro? Quais foram os erros? Temos um erro de ortografia, ou erro de grafia, hesitar, né? O hesitar com H e com S. Claro que ninguém poderia imaginar antes dessa prova que o examinador iria perguntar a palavra hesitar. Mas temos aqui, né, imaginando que, olha professor, mas eu não vou, se eu não souber encontrar aqui esse, né, hesitar, se eu não identificar que isso está errado, o que que eu posso fazer? Aí nós temos a segunda chance. A segunda chance está aqui, ó, que é a gramática. Então você já estudou gramática, você sabe que para usar o cujo, né, para usar essa palavra cujo, ele precisa ter um substantivo pós-posto que fosse masculino singular, porque ele concorda, né, com o substantivo pós-posto masculino singular. E o que está depois do cujo é o não, que é um advérbio de negação. Então nós temos um erro, né? Não pode usar o cujo nesse caso. É um serviço que não haveria dignidade. A gente troca o cujo por quê. Então esse em que está errado. A letra B é a correta, né? As palavras provocadas, a gente tem um acento de crase, que muita gente imagina que não pode iniciar período com acento de crase, não tem nada a ver, porque a questão está, a frase está invertida, né? Então, as palavras provocadoras e insensatas de Platão, soube Diógenes dar resposta. Esse dar é o verbo chave, né? A palavra-chave. Então, ó, banca examinadora gosta muito de trabalhar com os verbos bitransitivos. O que são verbos bitransitivos? São verbos que têm dois complementos, dar alguma coisa ao para. Então esse alguma coisa está aqui, ó, que é o objeto direto. E, consequentemente, está faltando aqui, tá vendo? Não aparece aqui. Ó, cadê o objeto indireto desse verbo? Ele está anteposto. Então como é que a gente faz a leitura, né? Soube Diógenes dar resposta altaneira e perspicaz às palavras provocadoras e insensatas de Platão, né? A gente começa a frase por aqui. Caiu na sua prova, você está fazendo um concurso, qualquer que seja ele, apareceu uma coisinha assim,
né? Não vou dizer para você que é a correta, claro, lógico, você vai avaliar. Mas tome cuidado, porque às vezes o examinador faz isso de propósito, porque muita gente já eliminou essa alternativa B, justamente porque tinha essa crase aí. Já me perguntaram isso, inclusive nessa questão, viu? Professor, tem crase aqui no começo. Mas o que tem? Não tem problema, o verbo está invertido, a oração está invertida. O que está errado aqui, ó? Se Diógenes se ocupar de bajular, futuro do presente, né? Não teria futuro do pretérito, não tem aqui uma correlação nesse modo do verbo. O correto seria terá. E além disso, a gente tem o porquê, que o porquê com acento, junto com acento, esse porquê aqui, ó, ele é o tal do substantivo, né, gente? Ele precisava ter um determinante anteposto. Normalmente o artigo o, né? Diga-me o porquê da sua alegria. Então esse porquê aqui, ó, ele aparece aqui. Vamos consertar porque saiu errado aqui, ó. Vou consertar para você. Se Diógenes se ocupar de bajular o rei, não terá porque separado, tá, gente? É separado sem acento. Não terá por que motivo. Basta você fazer uma coisa assim, ó. Acrescenta a palavra motivo ao lado. Deu certo? Ele é separado sem acento. Aí a hora que colocou no slide aí, ele juntou, tá? Mas separa aí que é separado sem acento esse porquê aí. Tá? Então temos um erro. Fechou? Não se esqueça, hein? Ó, separa aqui, hein? A hora que colocou no slide, ele juntou aí. Tecnologia nos ajuda, mas de vez em quando ela nos complica. Ainda bem que a gente consegue consertar aqui, né? Bom, preferiu-lhe, não é preferiu-lhe contestar, né? Preferiu. O verbo preferir, você não pode usar o pronome lhe, é um verbo bitransitivo, você pode usar como bitransitivo, quem prefere uma coisa a outra. Quando você tem a escolha entre uma coisa e outra, ou quando você escolhe uma coisa só. Por exemplo, prefiro água gelada. Mas eu não posso colocar o lhe, até porque o lhe só vai exercer a função. Ele vai entrar num verbo que exige um complemento com preposição a ou para e que a expressão destacada, a expressão a ser substituída por esse pronome, seja ou tenha sentido de ser personificado. E não é o caso aí. E contestar, preferiu contestar, lo. E aí nós temos uma locução verbal, preferir contestar. Esse lhe está errado, não posso usar o lhe com esse verbo preferir, porque quem contesta alguém ou alguma coisa, o verbo principal é que manda, ele que manda na locução, ele que determina a regência dele, e quem contesta alguém ou alguma coisa. Então ele está terminado em R. Verbos transitivos diretos, né? Quem contesta alguém ou alguma coisa, ó, V, TD. Terminados em R, S ou Z, retira-se a terminação do verbo e acrescenta um lo, lá, los e las, né? Porque o lo, lá, los e las exerce a função de objeto direto. E por fim, nós temos o recriminou-lhe de novo, e o correto seria recriminou ou, porque quem recrimina alguém, assim como lembrar, quem lembra alguém que poderia estar melhor servindo ao rei. Quando você tem questões envolvendo, agora vem a dica para vocês, não é mágica, hein, gente? Não tem mágica, tá? Mas é apenas uma dica. Quando você tem questões assim, e a Fundação Carlos Chagas gosta de perguntar esse negócio, ó, está inteiramente correta a redação, procurem palavras-chave, verbos, pronomes, aqui, ó, como ele colocou, pronome relativo, e principalmente os pronomes oblíquos átonos, tá? Quando eles aparecem assim, eles chamam muito a atenção. Eu costumo pegar uma questão como esta e procurar regência, a primeira coisa que eu vou olhar. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, opa, tem um lhe, será que esse lhe está certo? Vamos lá dar uma olhadinha, ver se ele está certo. Deixa eu apagar aqui, ó. Aí aparece um cujo, fala, opa, essa palavra é perigosa, né? Mas, professor, e o hesitar? Ó, nem olhei o hesitar, passou despercebido. Vamos supor, né? Passou despercebido. Não tem problema, você não erraria a questão, porque se você conhece o uso do cujo aqui, você não teria problema nessa questão. Então vejam que as provas são feitas dessa forma, né? Aí na letra C, opa, na letra C, ó, a gente tem o C. Conjunção C indica futuro, fica de olho no verbo, né? No tempo verbal.
Ó, não se ocupar de bajular. Se aqui fosse não se ocupasse, ó, se fosse assim, ó, aí sim, ó, esse ficaria legal, ficaria corretamente colocado, porque nós teríamos o que nós chamamos de correlação de tempos e modos verbais. Aí estaria certo. Então por isso que eu troquei por terá. Tá? Parte da regência e colocação desses pronomes oblíquos átonos tem que chamar a sua atenção quando você estiver diante de uma questão de redação como essa, tá bom? Bom, que mais assunto aqui, ó? Nós temos lá a articulação do texto, coesão e coerência. As conjunções, né? Conjunções coordenativas, conjunções subordinativas, as preposições, porque tem a ver com a regência, aqui também o pronome relativo e os pronomes demonstrativos e a regência e orações. Esse negócio aqui, gente, de articulação, isso aqui está na prova, tá? Está no enunciado do seu edital. Bom, eu vou traduzir para vocês o que significa isso. Ó. Então, como é que eu estudo a articulação do texto, coesão e coerência? É justamente nas conjunções. Né? Conjunção indica sentido, preposição também. Você tem preposição que indica tempo, você tem preposição que indica lugar, você tem preposição que indica posse. Né? Por exemplo, este livro é do João, esta casa é da Maria. Nós temos indicação de posse aí, né? Conjunções, quando muda, você troca uma conjunção por outra, ela vai trazer um sentido diferente. Pronomes relativos introduzem orações subordinadas adjetivas. Se forem orações subordinadas adjetivas explicativas, a gente tem uma interpretação. Se for uma oração subordinada restritiva, temos outra, né, subordinada adjetiva restritiva, outra explicação, outra interpretação. Então são palavras-chave. E por último, vou apagar aqui para não ficar tão poluída a sua lousa. Os pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, né, indica o mais próximo, o mais distante, o intermediário, aquele que está mais próximo do final do período. E, finalmente, a questão de regência e orações. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o que eu quero direcionar vocês aqui, é que este assunto que está no edital, ele é estudado por meio destes assuntos aqui, ó. Tá? Então, quando eu vejo a articulação do texto, coesão e coerência, eu falo, bom, legal, já tenho que estudar conjunção, preposição, pronome relativo, demonstrativo, a parte da regência ali nas orações, né? Isso quer dizer coesão e coerência. Então, você tem, por exemplo, por que na regência tem a ver com coesão? Porque a regência, normalmente, eles colocam verbos que precisam de complemento com preposição, isso é muito comum nas provas. E a preposição aparece aqui, gente, ó. Tá vendo? É um elemento conector. Tá? Bom, legal. Classe de palavras. Você tem lá variáveis, artigos, adjetivos, pronomes numerais, verbos, substantivos. Claro que o examinador não vai perguntar isso para vocês. Ninguém vai te perguntar o que é um adjetivo, o que é um pronome numeral. Ninguém vai te perguntar o que é um advérbio, uma preposição, uma conjunção, uma interjeição. Mas a gente tem que saber como é que isso é questionado na prova. Como é que eu encontro um substantivo, por exemplo, numa questão, saber a função dessas palavras, né? Não saber o que elas são. O artigo definido, indefinido, singular. Não se preocupe, não vai cair na sua prova dessa forma, né? O adjetivo caracteriza o substantivo a que se refere. Na verdade, o que você tem que saber aqui é que elas são chamadas de variáveis porque elas mudam. Então, elas têm a ver com concordância. A concordância nominal e a concordância verbal. E nas invariáveis, elas não mudam, não tem alteração. Não tem... Lembra daquelas questões que a gente fazia na escola? A professora colocava bastante, né? Lembra disso? Quer ver? Deixa eu conversar aqui um pouquinho com você. Ó. Lembra que a professora fazia assim? Pelo menos na minha época tinha isso. Passe a frase abaixo para o plural, ou passe as frases abaixo para o plural. Ela colocava uma frase, a gente passava tudo para o plural, né? Botava tudo S, tudo M no final, podia ser preposição, colocava paras, né? Pelo menos eu lembro que a maioria fazia isso. Quando você vai flexionar essas palavras, né? Sair do singular para o plural, só pode fazer isso com as palavras que são variáveis, classe gramatical variáveis, artigos, substantivos, pronomes, numerais, verbos, né? Aí sim.
As invariáveis a gente não tem como fazer variação, justamente porque são invariáveis, elas são desprovidas de número e de gênero. Quer dizer, eu não tenho um plural ou singular de um advérbio. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, aquela menina está meia cansada. Você transformou num numeral, ela está meia cansada da cintura para cima ou da cintura para baixo? Porque se for um advérbio, ela está meio cansada. Esta questão é meio difícil. Então é invariável. Por que é invariável? Porque não muda. E as variáveis mudam. Então tem a ver com concordância. Quando você vai estudar classes de palavras, não se preocupe em, vou decorar o que é substantivo, dar nome aos seres. Substantivo comum de dois, epiceno e tal. Não precisa disso. Para você fazer uma prova do TRF, não precisa. Para que serve isso? Variável porque tem a ver com concordância, tem a ver com regência. Vem comigo de novo. Bom, análise sintática, a parte de sintaxe que está lá no seu edital é a análise sintática. Termos da oração, os essenciais, sujeito e predicado. Integrantes, objeto direto, objeto indireto. Né? Agente da passiva. O complemento nominal. Os acessórios, os adjuntos, adnominais, adverbiais. Aposto, vocativo. E aí esse processo de coordenação tem a ver com as orações. As orações coordenadas, as orações subordinadas, adverbiais, substantivas e adjetivas. Como que você reconhece uma oração coordenada? Olha como é interessante, como é tudo interligado, né? Para reconhecer uma oração coordenada, aqui, ó, eu preciso identificar um negócio chamado, conjunção. Uma conjunção coordenativa. Isso está lá naquelas 5 classificações, aditivas, adversativas, conclusivas, né? E assim vai. E para identificar uma oração subordinada, eu identifico a oração subordinada de 2 formas. Ou por pronomes relativos, ou por conjunções subordinativas. Conjunção subordinativa adverbial, aí você tem lá 9 classificações. Causal, consecutiva, condicional, né? E assim por diante, são 9. E temos a conjunção integrante, que introduz a oração subordinada, substantiva. Então, aqui, né, muita gente fica desesperado quando vê uma coisa dessa, fala, como é que eu vou identificar um processo de coordenação? Não se preocupem, gente, não é assim, não. É uma coisa simples, quer ver? Dá um pouquinho de trabalho, para você identificar as palavras, mas olha só como é tranquilo o negócio, quer ver só? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Para você encontrar uma oração subordinada adverbial, aqui, ó, você vai estudar as conjunções adverbiais, aquelas que têm 9 classificações. Causais, consecutivas, condicionais e sucessivamente. O reconhecimento de uma conjunção adverbial indica que você está diante de uma oração subordinada adverbial. Como que você faz para encontrar uma oração subordinada substantiva? Você vai até a conjunção ou as conjunções, se você preferir, chamadas ou chamada de integrante. Conjunção integrante. Conjunção integrante que ou se indica que você está diante de uma oração subordinada substantiva. E, finalmente, uma oração subordinada adjetiva, ela é reconhecidamente encontrada por meio de um pronome relativo. Então a gente tem as palavrinhas-chave. Então, processo de coordenação e subordinação. Vou estudar as orações. Não, pega as conjunções, pega os pronomes relativos, e essas palavras são as palavras-chave que vão te indicar realmente que tipo de oração é essa. Legal? Na parte de termos da oração, né, a parte, esse elemento integrante aqui, o verbo. O verbo é a principal palavra de uma oração, porque sem verbo não tem oração. Então o verbo direciona para o verbo, vai para a regência do verbo, reconhece se ele tem sujeito, se ele não tem. Porque se ele tiver sujeito, aqui nos elementos essenciais, nós vamos ter sujeito e predicado. A gente vai ter sujeito e predicado. Mas se o verbo for um verbo impessoal, por exemplo, aqui nós só teremos
o predicado. E não teremos sujeito. Oração sem sujeito com verbos impessoais. Então, aqui dentro dos integrantes, os verbos são fundamentais. Até para uma questão de conjugação, uma questão de concordância, né? E de regência também, de pontuação. Vamos ler? Vamos lá. No período tal, olha lá, vou dar um exemplo desse negócio de conjunção. Prova de 2019. Tá vendo aparece uma palavra que? Aqui. Essa palavra aqui é uma palavra-chave. Opa, lá, aqui Beethoven concordaria. A oração sublinhada exerce a mesma função sintática que a oração grifada em. Aí a letra A é a resposta, eu vou mostrar para vocês por quê. Tá, deixa eu pegar todas aqui, ó. Olha a palavra-chave. O examinador não é bobo, né, gente? O que ele faz? Ele fala, ó, vou jogar essa palavra-chave, o camarada vai vir aqui, né? Ele vai vir aqui, vai achar um que e tal. Fala, opa, deixa eu começar pelo quê? Penso o quê? Olha que interessante. Divide aqui, aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração subordinada. Sabe que subordinada é esta? É a oração subordinada substantiva. E ela é substantiva porque ela tem a tal da conjunção integrante. Ó, vou anotar rapidinho aqui, porque senão a gente perde muito tempo aqui. Mas a lousa aqui tinha que escrever um pouquinho mais lento, porque a tecnologia é assim, né, gente? Mas enfim, conjunção integrante está escrito aí. Se é uma conjunção integrante, eu tenho uma oração subordinada substantiva. Significa dizer que a outra oração é uma oração principal. Então esse aqui é uma conjunção integrante. Aí legal, aí o que eu vou fazer? Deixa eu pôr aqui. O compositor não previu. Ó, vejam se eu não faço a mesma pergunta. E penso. Penso o quê? Ó, penso que Beethoven concordaria. O compositor não previu. Não previu o quê? A pergunta que eu faço. E a resposta é um quê? Então, esse que é uma conjunção integrante. Também existe uma outra forma que as gramáticas apresentam, que também dá certo, que é o seguinte. Corta aqui, ó. Penso, isso. E aqui também, ó. O compositor não previu isso. Também dá certo. Você pode escolher qualquer uma dessas duas aí, tá bom? Conjunção integrante. Seria preferível que você continuasse a compor. Pois que também é conjunção integrante. Mas qual a diferença da letra A? Da letra A é o sobrenome da oração, né? A oração aqui, ó, penso. Quem pensa, pensa alguma coisa. Então nós temos aqui uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E aqui também, quem prevê alguma coisa. Então é igual, oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá? Função sintática dela aqui. E na letra B? Na letra B seria preferível. A pergunta que eu faço, seria preferível o quê? Aí a resposta, né? O quê? Que você continuasse. Mas aqui nós não temos oração na primeira. Aliás, desculpe, nós não temos sujeito na primeira oração. Portanto, o sujeito está na segunda oração, que é o chamado sujeito oracional. Então, que você continuasse é uma oração, porque tem verbo. Ó, daqui para cá, tá? Oração subordinada, substantiva, porque tem uma conjunção integrante, mas ela é subjetiva. Opa, oração subjetiva, ela, aqui ó, subjetiva. Ela é subjetiva porque ela exerce a função de sujeito do verbo da oração principal. E na letra C, o C aqui é uma conjunção que indica adverbial, eu tenho uma conjunção condicional, portanto é uma oração subordinada adverbial condicional, mesmo que, ainda que, ó, concessiva aqui, e para compor aqui no final, esse para compor é a preposição para somado a um verbo no infinitivo, indica que eu tenho uma finalidade. Então, oração subordinada aqui, ó, substantiva, objetiva direta, e aqui oração subordinada substantiva objetiva direta. Aqui, oração subordinada substantiva subjetiva, e aqui, oração subordinada adverbial condicional, e aqui, mesmo que, ainda que, né, oração subordinada adverbial concessiva,
E aqui, oração subordinada adverbial final ou de finalidade. Tudo pela palavrinha-chave. Então isso tem a ver com oração e o sentido, né? O sujeito, o predicado e assim vai. Ali, ó, a oração, se você fizesse, olha o C ali, ó. E se você levasse vegetais, olha o outro C, olha o que ele pergunta, ó. As orações, né? Ó, o que ele fez? Tem como complementos nominais Dionísio vegetais. Aí vem a resposta, constitui exemplo de oração subordinada condicional, claro, né? E por que eu já vou direto a esta resposta? Por causa disso, pessoal, olha aqui, ó. Olha o C. Conjunção condicional, tá? Então eu tenho aqui, ó, se você fizesse corte a Dionísio, ou se você levasse vegetais, oração porque tem verbo, subordinada adverbial condicional porque tem uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Então veja, é uma questão de 2019, gente, ó, uma questão recente, e o examinador ainda vem perguntando isso. Então, as conjunções são fundamentais vocês estudarem, tá? Bom, aí vem o discurso direto e indireto, eu confesso a vocês que eu vou trazer aqui, né, ó, o discurso direto é aquele que permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria na narração. Né? Então, um exemplo, o orador perguntou, né? Aí vem lá a fala do orador. Ó. Estão todos aqui, né, como se o orador estivesse falando, uma terceira pessoa. Decoreba, né, gente? Uma questão que você decora. Eu, particularmente, há muito tempo não vejo uma questão de discurso direto ou indireto. Mas, em todo caso, vamos saber o que significa. Tá? Olha lá, discurso direto e indireto. Olha lá, o discurso indireto, esse tipo de discurso, não permite que as personagens se exprimam livremente, uma vez que as falas das personagens são apresentadas pelo narrador, ou seja, é o narrador que fala pela personagem. Olha os exemplos aqui, ó. O orador perguntou se estavam todos aqui. Né? Vê que não é opa, deixa eu voltar aqui, ó. Não é o personagem que fala, e sim o orador que fala por ele. Então, o discurso direto, o discurso indireto, dificilmente eu vou encontrar isso numa prova, mas de qualquer maneira você tem um texto aí para decorar. E é decoreba mesmo, né? Bom, tempos e modos verbais, vozes, conjugação, modo indicativo, subjuntivo, voz. Isso aqui, gente, a galera pergunta mesmo, né? A Fundação Carlos Chagas gosta bastante disso. Então, ó, isso aqui está no edital de vocês. Tá? Ó. Então, tempos, o que é? Conjugação do verbo, se ele está no pretérito, no futuro, futuro do presente, futuro do pretérito. Né? Esses modos, modo verbal aqui, então, indicativo, uma certeza, subjuntivo, uma incerteza, é uma hipótese, uma dúvida, né? É uma probabilidade. E o imperativo é uma ordem, um conselho, um pedido, uma sugestão. Vozes verbais, gente, voz ativa, sujeito pratica a ação do verbo. Voz passiva, o sujeito recebe a ação do verbo. Toda a prova da VUNESP, da Fundação Carlos Chagas, desculpe, a FCC, né? Falei da VUNESP, porque em alguns casos a VUNESP também pergunta isso. Mas a FCC adora vozes verbais, cara. Os caras amam essa matéria da língua portuguesa. Como cai isso em prova, né? Então tem que tomar cuidado. Olha lá, ó. Vamos ver aqui uma questão, ó. Aqui, ó. Há emprego do verbo na voz passiva e adequada articulação entre tempos e modos na letra D de dado. Deixa eu trazer aqui vou consertar aqui, ó. Uma por uma aqui, ó. Olha lá. Bom, então vejam aqui, vou deixar a questão correta, tá? Ó, se você voltar aqui, você vai encontrar a alternativa correta e os erros que nós temos na frase A, B, C e E. E aqui eu vou consertar esses erros aqui, tá? Inadequações. Então, ó, não é de se crer que a propaganda venha, olha lá, futuro. Do produto que tiver, futuro também, ó. Se as qualidades do cobertor fossem, aí o outro verbo vai articular como pudessem, futuro do pretérito, ou estivessem, futuro do pretérito. Sempre ficaria, futuro do pretérito. Sempre ficaria. Ó, também futuro do pretérito. Olha lá, viesse, futuro do pretérito. Ele está fazendo isso aqui, ó. Olha lá, articulação de tempos e modos verbais.
Por mais que pareçam, o consumidor deve acentuar esse futuro do presente. Né? Ele deve ser, né? Ou melhor, presente deve, né? Presente e ser presente também aqui. O futuro do presente não está aqui. E por último, caso a propaganda não se valesse, futuro do pretérito. Vejam, é muito comum na prova, é uma questão de 2019 também, tá, gente? Uma questão recente. Então eles vão perguntar isso, costumam muito perguntar isso em provas. Então com certeza você vai estudar essa questão dos tempos e modos verbais aqui. Agora vamos voltar um pouquinho na questão aqui, ó, na questão da correta, né? Ó, por mais honestos que pareçam os propósitos de uma propaganda, o consumidor deve acautelar-se. Ele está perguntando de voz passiva, né? E a gente tem, de fato, aí a voz passiva adequada, que é justamente no acautelar-se. Quando a gente tem um pronome se, né, envolvendo aqui, ó, envolvido com um verbo, aqui, ó, esse pronome se ele pode indicar uma voz passiva sintética. Né, deve acautelar-se, a voz passiva sintética. A gente tem a voz passiva analítica, que tem a locução verbal, com o verbo, normalmente o verbo ser e um verbo no particípio, e a voz passiva sintética aqui. Temos a voz reflexiva, lá, cautelar-se, é uma voz passiva reflexiva. O sujeito ele pratica e ao mesmo tempo ele sofre a ação do verbo. Então nós temos sim a voz passiva. Mas ainda que o candidato não encontrasse isso, ele conseguiria resolver a questão por meio dos tempos verbais. Né? Ó, não é de se crer que a propaganda venha, né? Não, o produto tivesse, né? Olha lá, esse é um deles, é um caso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, tiver. Então, dá uma olhadinha aqui depois, nessas regras de utilização dos verbos, que você vai entender perfeitamente, questão de 2019. Então, é claro que a gente não vai aqui abordar, não dá tempo da gente fazer isso em uma hora, nós temos aqui já quase 20 minutos para acabar esse nosso encontro. Mas é apenas para você olhar e falar, opa, tenho que estudar esse negócio aí. Né? Um negócio que pode ser que dê trabalho para mim. Flexão nominal, substantivos compostos, você pode estudar junto com concordância nominal verbal, principalmente os verbos impessoais. Gente, aqui é o seguinte, ó. Flexão nominal, a gente tem lá os substantivos compostos, né? Por exemplo, banana maçã, né? O que será que eu faço com a palavra banana maçã? Concordo os dois, flexiono os dois, bananas maçãs ou bananas maçã, como é que é? Substantivo composto, dá uma olhadinha na gramática, porque é decoreba, tá? E na questão de concordância, a gente tem que tomar muito cuidado com os verbos impessoais. Eles perguntam muito os verbos impessoais, principalmente, em alguns casos, até com locução verbal. Então, o que aparece no edital de vocês é isso que está em vermelho, tá, gente? Ó, é isso aqui, ó. Vou destacar para vocês. Tá? E aí, vamos colocar em verdinho aqui, e aí eu estudo os substantivos compostos, eu direciono para isso, e no caso da concordância nominal verbal, eu começo aqui dando uma atenção especial aos verbos impessoais. Não que eu vá estudar só isso, tá? Mas os verbos impessoais chamam a atenção. Vamos ver uma questão? Olha lá. A ocorrência de forma verbal passiva e pleno entendimento ou atendimento às normas de concordância. Então eu tenho duas situações aqui, concordância e voz passiva. Tá? Então vamos lá, vou trazer aqui já a questão correta e a gente vai ver, vou mostrar por que estão erradas as outras. Tá? Então, ó, que eu havia comentado com vocês aqui, dá uma olhadinha nisso. Ó, o verbo haver, numa locução, tá? Ele está perguntando de concordância. Tá? A gente vai para o verbo. Perguntou de concordância, vamos para cima do verbo. Tá. Olha lá. Vamos lá. Aqui está consertado, ó. Tá bom? Vamos ver por quê? Opa, aqui, ó. Vem cá comigo. Vou trazer para cá. Olha lá. Quando alguém enuncia verdades incontestáveis, não precisa. E não precisam. Por que não precisa? Porque o verbo precisar, ele concorda com o núcleo do sujeito, que é o alguém. Alguém anuncia, alguém precisa. Se o enunciar está no singular,
o precisar também tem que estar aí. Mesmo nas declarações de amor, podem, né? Pode, na verdade, né? Na verdade é pode aí, ó. O que é que pode? Nas declarações de amor, pode o quê? Haver, né? Pode haver promessas. Por que é singular? O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele não pode ter plural. Então o auxiliar dele fica no plural. E ali dá uma olhadinha na outra ali, poderão. Tá vendo aqui? Poderá. Por quê? Ó, conta de sua ênfase, não poderá cumprir promessas que não poderá cumprir. E está no singular, e a gente tem que colocar no plural, porque poderão, que são as promessas. Na letra C a gente tem o verbo emitir, ó, não são em todas as circunstâncias que a gente é capaz de defender, aí está na linguagem coloquial, o agente, o verbo concorda com o agente, que é no singular. A questão D está correta, e na E, são paradoxais as promessas feitas com tanta ênfase, que parecem e não parecem. Né? São paradoxais que parecem, de fato, para sua fragilidade. Então, as promessas é que parecem. O que está em verdinho é o que foi consertado. Tá? Concordância aí. Então, apenas para você saber aí como é que funciona. Regência nominal verbal, verbos bitransitivos, cuidado com os verbos que têm mais de um complemento. Eles costumam questionar. Né? Informamos, quem informa alguma coisa ao para alguém. Verbos que exigem preposição a por causa da crase e a regência com pronome relativo também importante. Aqui está um exemplo. Ó. Tudo questão de 2019. Ó. Traz a correta aí. Ó. Hora correta aqui, pronome relativo. Aparece a palavra que, cuidado, que eu tenho uma questão de regência. Aí eu vou consertar aqui para vocês. Opa, peraí. Vou consertar aqui na própria frase. Só um minutinho, tomar uma aguinha aqui. Ó. Então, no primeiro caso, a frase que a tradução está entre parênteses, a frase a qual, pode ser, está correto? Expressa uma denúncia dos exercícios. A denúncia de alguma coisa, não para. Na letra C, as promessas de que não cumprimos. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. As promessas que não cumprimos. Vamos tirar aqui. Ó. Esse A com crase, gente. Esse A com crase não existe antes do quem. O quem não admite artigo A anteposto, não pode somar. As promessas com cuja ele exprime, já está errado o com e o cuja, porque cadê o substantivo feminino pós-posto, né? Não dá para ser o cuja aqui. E aqui também não. Ninguém confiar nada ao que, se confiar, quem confia, confia em alguém. Então é confiar em que, né? Nada em que ele diga. A frase de Bertrand Russell, na qual o autor se refere, quem se refere a. Aqui tinha que ser a com crase, soma preposição com artigo. A verdade onde ninguém duvida, não, a verdade de que ninguém duvida, porque o onde só se usa quando tiver, onde, só quando o substantivo se referir a lugar, né, ou espaço físico. Então ali o correto seria de que, porque quem duvida, duvida de que. A frase de Bertrand Russell, a qual o autor se refere, é uma verdade de que ninguém duvida. Bom, legal, aí temos uma ocorrência de crase, termo regente, termo regido. Tomem cuidado com a crase obrigatória, principalmente a crase proibida e essas locuções. Se você estudar, começar aqui por proibidas e a crase na locução, você já consegue eliminar alternativas. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo. Por que a letra A é a correta aí? Vem comigo aqui, Então vamos lá, correu, esse correr, olha que interessante essa questão que eles fizeram aqui, gente, Eles colocaram uma questão, correr, no sentido de ir, o verbo correr. Sabe quando você fala assim, peraí que eu vou dar uma corridinha até ali e já volto. Esse corridinha significa que você vai de uma forma mais rápida, é o verbo ir. E aí ele exige a mesma preposição a, aqui, E essa preposição somou ao artigo a de cartomante, por isso que tem crase. E aí... Aí vimos alguma coisa. Aí esse a não é preposição, é artigo, né? Aqui.
Restituiu-lhe a confiança, esse lhe já tem o objeto indireto dentro dele. Quem restitui, restitui alguma coisa a alguém. Portanto, confiança é o objeto direto, então esse a só pode ser artigo. Ó, questão de crase bem interessante, né? Exigindo do candidato conhecimento da análise sintática. Então, uma questão de crase você vai ter na sua prova também, você sabe disso. Equivalência e transformação de estruturas, ordem da oração, vamos olhar isso, regência, pronomes oblíquos, átonos, concordância, é o que a gente mais olha. Típica questão, está clara, correta a redação deste livro e comentários sobre, a gente vai ver que essa letra A está correta. E deixa eu mostrar para vocês o que está errado aqui, ó. Vamos consertar aqui, ó. Vai para frente. Para frente. Bom, lembra que eu comentei com vocês agora há pouco? Caiu uma questão envolvendo redação assim, ó. O que a gente faz? A letra A é a correta, né? Vou mostrar o que está errado na letra B. Quando aparece palavrinha-chave, pronome relativo, palavra que, aqui, ó. Então, por que tem essa preposição aí, ó? Então, as figuras mitológicas de Eros e Mercúrio são exemplificadas como representantes de elementos normalmente de que uma propaganda, né? De que uma propaganda quem se constitui de alguma coisa. Apareceu o pronome relativo, vai ao verbo pós-posto, se ele exigir preposição, ó. E olha o verbo como é que está escrito. Estava escrito errado. Essa preposição vem antes do pronome relativo. Você já sabe disso. Letra C. São os atrativos? Não, são nos atrativos de uma mulher em que a propaganda investe. Ela investe em alguma coisa. Mesmo as vendas de agasalhos não se dispensam. Não se dispensam, é as vendas que não se dispensam. É um erro de concordância. Outro erro de concordância expõe, está lá, está no plural, tinha que estar no singular para concordar com o sujeito, a propaganda. Esse a venda é uma locução, né? A locução adverbial feminina, iniciada por A, tem que ter artigo, tem que ter o acento de crase. E o acabar aí, que tinha que estar no singular. E esse li, que tinha que estar no singular para concordar também com a expressão a que se refere. Bom, enfim, gente, o que interessa é saber o seguinte. Apareceu a questão envolvendo aqui, ó, a redação. Vai atrás de verbo. Olha os verbos, vê a regência do verbo, vê se está correta a regência. Vê se, a palavra-chave como que, por exemplo, principalmente a parte de regência e concordância, são as principais numa questão como esta. Tá? Uma questão recente, vai texto na sua prova, pode ter certeza disso. E a parte de redação, a redação discursiva, o que é ideal fazer? Delimitação do tema. O que é delimitar o tema na sua redação? Deixa eu conversar com você aqui rapidinho. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Quando você vai fazer uma redação, quando você vai fazer uma prova, muita gente pergunta, o que eu faço primeiro, professor? A redação ou a prova objetiva? Depende de cada um. Eu faria o seguinte, eu abriria a prova e iria até o tema. Olhei o tema, conheço o tema? Manda ver. Faz a redação. Eu não aconselho o candidato a fazer rascunho. Vou te explicar por quê. Porque demora mais, porque depois você muda a hora que você vai transpor, e aí você muda a ideia, pode te complicar. Se você fizer, aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou fazer uma redação sem fazer rascunho? Pô, o ideal seria fazer rascunho? Claro, o ideal é você ter o dia inteiro para fazer a prova. Mas não é esse o ideal que nós vamos ter. Então, o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer é diminuir esse sofrimento, fazendo essa tal delimitação do tema, no lugar de fazer um rascunho. Eu vou explicar o que é isso, vem comigo. Essa delimitação do tema é o seguinte, ó. Vou dar um exemplo da prova do TRE de 2017. Caiu esse tema aqui, ó. O equilíbrio entre os corpos sociais é bastante difícil e exige que se simplifiquem ou meramente se oponham campos como religiosidade, direitos humanos e diferentes culturas. Frente a tamanha complexidade, se as leis não abarcam todos os casos sem incorrer em justiça, resta-nos talvez o princípio da equidade. Bom, aqui você pega esse tema, ele queria que você fizesse uma redação sobre esse tema. Então, vamos lá.
Com base no texto acima, redija um texto dissertativo argumentativo. Dissertativo é opinião, né? Defendendo o seu ponto de vista sobre isso aí que está aí, ó. Não deram um texto nenhum para a gente ficar como base, só deram isso aí. Bom, o que é delimitar o tema? Então, delimitar o tema é o seguinte, ó, o texto deve constar equilíbrio, religiosidade, tá? Direitos humanos e diferentes culturas são as palavras-chave. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vou ter que escrever sobre alguma coisa equilíbrio, sobre religiosidade. Vou escrever sobre diferentes culturas, direitos humanos, princípio da equidade, a importância da fé, o exagero religioso, fundamentalistas, vou colocar ali, tolerância, direitos humanos, diferentes culturas, equidade entre religiosidade, direitos humanos e diferentes culturas. Então, tudo isso aqui, gente, que você está vendo aqui embaixo, tudo isso, pessoal, a gente chama de delimitação do tema. Ou seja, ó, preciso falar sobre equilíbrio. Vou escrever alguma... Falar não, escrever, né? Ah, também vou mencionar alguma coisa sobre religiosidade, direitos humanos e assim vai. Bom, e daí? O que é isso? Pegou a redação, olhou, palavra-chave, ó, preciso escrever sobre religiosidade, por exemplo. Preciso escrever sobre direitos humanos, preciso escrever sobre igualdade, preciso escrever sobre cultura, que é o que você tem ali no seu texto. Então, esse delimitar o tema seria colocar assuntos que você pode. Então, por exemplo, sei lá, vou escrever sobre direitos humanos, né? Então, ó, é perfeitamente possível verificar na sociedade atual a presença dos direitos humanos, ponto. Encerrou um período, põe um ponto final ali, começa com uma palavrinha-chave, né, uma conjunção. Entretanto, no entanto, assim sendo. São as palavrinhas que a gente chama de palavra-chave. Não tem nada de mágica, nada, absolutamente nada de mágica. E qualquer candidato pode fazer qualquer redação, mesmo que ele não tenha conhecimento do tema como geral. Você pega uma redação como esta, um tema como esse, muita gente se assustou, porque é um tema muito grande. E aí o que você faz? Eu acho legal quando o tema é grande, porque você tem opções de escolher palavras-chave desse tema e montar um texto sobre aquela palavra-chave dentro daquele tema. Então a delimitação do tema é isso. Então, por exemplo, faço uma redação, vou dar um exemplo qualquer aqui fora desse contexto para você entender melhor. Sobre porte de armas. Você é contra ou a favor ao porte de armas? Aí você fala, bom, peraí, deixa eu ver se eu sou contra ou se eu sou a favor. Não, eu sou a favor, por exemplo. Mas por quê? Por que eu sou a favor? Peraí, sou a favor por causa da segurança, acho que vai aumentar a segurança. Eu sou a favor porque vai diminuir a criminalidade. Né? Não, eu sou contra. Contra por quê? Porque eu acho que não aumenta a segurança. Eu sou contra porque eu acho que pode ter problemas com suicídio. Suicídio. Tem adolescentes em casa com arma, pode ser perigoso. Vou escrever sobre adolescentes. Pode aumentar a criminalidade. Vou escrever aumento de criminalidade. Legal, ó, então o que eu fiz? Eu fui colocando enunciados de palavras-chave sobre aquele tema e construí uma redação em cima daquilo. Isso se chama delimitar o tema. Você quer ver isso um pouco melhor? Quer ver um pouco melhor? Vem aqui comigo, ó. Vem aqui, ó. Você vai lá no seu canal no YouTube, no meu canal no YouTube, quer dizer, você vai no YouTube, né? E você digita aqui, ó. Digita lá meu nome, canal, você vai encontrar lá no meu canal algumas dicas. Eu tenho aulas de redação ali. Na verdade, dicas, né? A aula você tem aqui, né? Na escola, que você tem aqui na Nova. Mas ali eu trago algumas dicas. Por ser um YouTube, né? Um canal no YouTube, que claro que você sabe que é de graça. Eu tenho ali algumas aulas que eu coloco, trechos de aulas sobre redação e outras matérias também, tá? Então, o que você vai encontrar? Sabe, você vai encontrar ali também? Você vai encontrar questões comentadas, inclusive para a sua prova. Vai te ajudar para a sua prova. E não se esqueçam de que língua portuguesa, ela cai em todos os concursos. O que interessa é você saber a matéria. E aí, eu direciono, inclusive lá no meu canal, você pode olhar. Tem textos curtos, vídeos curtos, né, diferentes das aulas, estão um pouquinho maiores. Mas ali vai te ajudar, vai te dar uma clareada. Dá uma olhadinha nas redações. Tem técnicas de redação, é isso que eu falei aqui, a delimitação do tema, palavra-chave. Eu coloco ali algumas palavrinhas-chave, que o pessoal gosta de chamar de máscara da redação, né? Eu não sei se isso é muito legal, não. Esse negócio de máscara da redação, eu tenho um pouco de receio disso, porque você, o que é a máscara? Eu coloco palavrinha-chave e depois eu completo. Mas você completa com o quê?
né? Se você não tem conhecimento do restante ali, não funciona muito não. Mas o que eu trago ali são palavras que você pode lançar mão na sua redação, que você pode usar. Por exemplo, conjunções. Olha, eu vou usar essa conjunção. Ah, já usei o mas, agora vou usar o porém. Ah, já usei o mas e o porém, vou usar o entretanto, né? Já usei o logo, então vou usar o portanto, né? Além disso, não só, mas também algumas palavrinhas-chave, né, que a gente coloca para te ajudar ali no desenvolvimento da redação. Aí você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer com essa questão da delimitação do tema. Dá uma olhadinha lá. Legal? Tá bom, gente? Muito obrigado pela sua atenção, espero tê-los ajudado aqui. Claro que o objetivo não é trazer as regras da matéria como um todo do seu edital, porque não dá tempo, em uma hora você sabe disso. Mas já direcionando para os principais assuntos. Esses principais assuntos você vai ter na sua prova. Você viu que eu trouxe aqui questões todas de 2019, envolvendo o assunto que está no edital. Legal? Boa sorte para vocês, tamo junto. Dá o seu like aí, faz o seu comentário, vê se você gostou. Se não gostou, não tem problema, mas dá sugestão. Legal. Ah, não gostei, põe o dislike. Não, mas por que você pôs o dislike? Ah, não gostei disso. A gente melhora, gente. Ninguém é perfeito, né? Então, isso para todos os vídeos aqui. Você tem candidato que vai lá, dá o like, tal, gostei, bacana. Ah, não gostei, põe dislike. Mas por que você não gostou? Explica por que você não gostou. Ah, não é não que a gente vai ficar bravo, ah, não gostou, não é nada disso, porque não tem problema nenhum a pessoa não gosta. Mas por quê? Ah, por causa legal, então vamos melhorar, pô. Então, né, não gostei por causa disso, pô, bacana, vou mudar esse ponto aqui. A crítica, ela serve para a gente superar e serve para a gente melhorar, né? Porque nós não vamos ser perfeitos nunca. Então, dá um toque para nós, vê se você gostou, curte a nossa página aí no Anova Concursos, acompanhe as nossas aulas. Estamos junto com vocês. Boa sorte a todos, te vejo na aprovação. Abraço e bons estudos e até a próxima.